Oi, pessoal, boa noite. Conexão tá meio ruinzinha aqui, né? Mas acho que agora vamos ver se vai firmar. Vamos ver quem já está chegando. Que frio, né, turma? Tô até aqui tomando um cafezinho quentinho. Ju Esconza, boa noite, seja bem-vinda. A turma tá chegando. Lange, boa noite, seja bem-vindo. Adailton, boa noite, seja bem-vindo, meu amigo. Vamos ver quem mais vai chegar aqui. Otília, boa noite, seja bem-vinda, Otília. E aí, turma, vamos hoje de evangelho para esquentar? Evangelho de Marcos, falando sobre as riquezas e as ambições do mundo. Muito bem. E aqui hoje, enquanto estou aguardando o pessoal se conectar, estou aqui tomando um leitinho quentinho. Ai, desculpem. Tava tão bom no calor, né, turma? Agora vem esse friozinho, aí já começa a entupir o nariz. É uma coisa de doido. Angelina, boa noite. Muita luz para todos nós. Luzimar, boa noite. Bom estudo para nós. Boa noite, amigo Manuel. Não estou feliz com o frio. Deise, minha amiga querida, boa noite. Seja bem-vinda. Seu Décio, meu amigo, Rosana, minha amiga, um beijo para vocês, que bom ter vocês aqui. Lange pedindo orações. É isso aí, façam como a Lange. Peçam orações. Turma, vamos aos recadinhos aqui rapidinho, né? Recadinhos hoje, eu vou começar com os recadinhos da live, né? Então aqui nós sempre ficamos online aí por volta de 8h20, né? De 20h20 e 20h30 nós ficamos aí, damos início ao estudo efetivo do livro, tá? Esses 10 minutinhos iniciais aí pra gente bater um papo, uns recadinhos, né? E um recadinho da nossa live para vocês: tenham água aí com vocês para a fluidificação, tá? Quem tiver alguém doente em casa, separa a água de quem está doente, porque na hora da fluidificação, os nossos amigos espirituais colocam um remedinho aí específico, tá bom? Outra coisa, aqui da live, nomes para oração, vibração. Podem colocar nos comentários, como já tem uma turma fazendo, ou podem colocar num papelzinho à parte aí, tá bom? Tudo vale. Como é que eu ponho o nome para vibração? Coloco o nome e coloco do lado se é encarnado ou desencarnado. Nessa listinha de vibrações também podemos colocar o nomezinho dos nossos bichinhos de estimação, né? Podem colocar também, tá? O que a gente pede aqui na live é para vocês darem um joinha aí, mandar um oizinho, tá? Quem não quer colocar o nome do familiar aí nas vibrações no comentário, manda um oi, uma boa noite, uma florzinha, um coraçãozinho. Quem quiser também poderá compartilhar essa live e para que a gente pede essas interações para o Facebook distribuir melhor o nosso vídeo, né? E a gente quer que distribui melhor nosso vídeo para a gente ficar famoso? Não, é só para a gente levar o evangelho a mais lugares, né? Só por isso, tá bom? Recadinhos da nossa casa. Nossa casa funciona de forma presencial na região do Campo Limpo, São Paulo, Zona Sul. Nossa casa funciona terças e quintas às 20 horas, palestra pública e passe magnético. Sexta-feira às 14 horas, também palestra pública e passe magnético. E aos domingos, às 9 e às 10h30, também palestras públicas e passe magnético. Então, quem quiser tomar um passe e assistir a palestra lá ao vivo, fica aqui o nosso convite nessas datas que eu falei. Tá? É importante, quem quiser visitar nossa casa, mandar o nomezinho aí no WhatsApp que tem na página do Facebook para agendar sua visita, porque nossa casa é pequenininha, tá bom? Luciana Campanelli, que bom ter você aqui, boa noite. Deis está aqui nos lembrando do quê? Do Bazar de Natal. Teremos esse ano um lindo e maravilhoso Bazar de Natal, com comidinhas, com tudo de gostoso, roupas,
sapatos, utensílios domésticos lindos, produtos de Natal. Então, nosso bazar vai ser quando? 3 e 4 de dezembro, tá bom? No dia 3, que é no sábado, vai começar às 13h30 na parte da tarde e no domingo vai ser na parte da manhã, às 9 da manhã. Fica o convite para todos vocês visitarem e nos ajudarem no nosso bazar de Natal. Marquinho, seja bem-vindo! Ale, boa noite! Seja bem-vindo, meu amigo! Luciana pedindo vibrações, é isso aí. E qual mais recadinho da nossa casa? Nossa casa funciona no bazar, né, turma? Já esqueci de falar do bazar. O bazar funciona de segunda a sexta, das 13h30 às 17h, com a nossa irmã Deis. Tem um monte de coisa legal lá. É através da renda do bazar que nós mantemos nossa casa aberta, certo? Então, também quem puder comprar no nosso bazar, fica aí o nosso convite também, viu? Vale muito a pena, tem muita coisa linda lá. Além de vocês conseguirem comprar num precinho joia, ajuda a nossa casa, certo? Nossa casa também, pessoal, tem evangelização infantil aos sábados, começa às 8h30 da manhã, que eu também tinha esquecido de falar. E nós seguimos firmes e fortes com o projeto da Cesta Básica também. Muita gente nos ajuda e é muito bom. Através da união de todos, nós estamos entregando aí aproximadamente mais de 30 cesta básica por mês, tá bom? Boa noite, Elza, minha querida, seja bem-vinda. 20h30. Oi, mãe! A minha mãe chegou também, Fátima Gomes. Também te amo, mãe. Você que é linda e maravilhosa. Que bom ter você aqui. Que delícia, né? Turma, agora 20h30. Convido todos vocês a juntos fazermos uma prece para darmos início aí ao nosso estudo, tá? Então vamos nesse momento, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, Criador, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, aos nossos irmãos espirituais, aos nossos mentores em particular, que nos auxiliam, que nos protegem. E assim, envolvidos nesse amor, rogamos a presença desses espíritos amigos, que eles nos ajudem com o entendimento da lição na noite de hoje e que principalmente eles nos ajudem a colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus em nossas vidas. E assim, envolvidos nesse amor e na certeza do amparo espiritual, vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Antônio Carlos, boa noite. Elza Otília, obrigada, turma. Luzimar, vibrações, muito bem. É isso aí. Muito bem, sejam bem-vindos. A gente vai começar a falar aqui da lição, né? Depois da prece, que é sempre muito maravilhoso a gente fazer uma prece. E depois eu leio mais uns recadinhos, tá bom? Podem mandar aí à vontade. Então, como estamos dando sequência aí no estudo do livro Vinha de Luz, temos aí a lição número 40 e ela se chama Fé. Palavrinha tão pequenininha, mas com um significado muito grandão, né, pessoal? Fé. E para falar de fé, o nosso amigo Emmanuel usou o seguinte texto do Evangelho. Está lá em Marcos, capítulo 4, versículo 19. Mas os cuidados desse mundo, os enganos da riqueza e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra que fica infrutífera, né? Então, o que o Marcos nos alertou aqui, de acordo com as lições de Jesus? Olha, pessoal, se vocês derem mais atenção para as coisas do mundo, vocês vão deixar de dar atenção para as coisas de Deus. E o que significa a palavra fica infrutífera, né? Quando nós temos uma planta frutífera, uma árvore frutífera, enfim, ela precisa do quê? Ela precisa de adubo, ela precisa de água, ela precisa de sol, ela precisa de uma série de cuidados para que ela dê os frutos, né? E quanto melhor é cuidada, melhores frutos essa árvore dá. Assim somos nós. Se nós não nos cuidarmos, não cuidarmos da nossa fé, nós também ficaremos infrutíferos, né?
É tipo aquela pessoa que fala um monte de coisa, mas não faz. São uma pessoa infrutífera, né? Então, é sobre isso que o Emmanuel vai falar, tá? Eu, antes de... embora a lição seja de fé, mas eu queria contar uma historinha para vocês antes de ler a lição. Uma eu já tinha ouvido essa história e hoje eu vi novamente, né? Acabou aí que caiu na minha mão novamente, e a gente vai falar de fé e de transformação, né, no nosso coração. E eu penso, quando a gente fala de fé, a gente pode falar de várias coisas, né? A gente pode caminhar por vários caminhos. Mas hoje, nesse momento aqui, eu escolhi falar com vocês pelo caminho do que é certo, do que dá certo, o que é dar certo, o que é dar bons frutos, né? Então, nós vamos caminhar por este caminho. E antes de começar a ler, eu queria contar uma história para vocês, que é facinho também. Eu vou contar aqui bem resumidamente, mas quem quiser ouvir a história original, tudo bonitinho, vocês coloquem aí lá no YouTube, chama Papai Pop, né? É um gaúcho que escreve da relação dele com as duas filhas. Ele tem duas filhas e ele escreve como é ser pai, o que ele sente sendo pai. É muito legal, chama Papai Pop. E ele tem uma historinha que ele conta que chama O Herói da Gabriela. E a historinha do herói da Gabriela é assim: ele tá indo buscar a filha dele na escola e a Gabriela vem e fala lá, nossa, tipo, pra filha dele, esse daí que é seu pai? Meu pai é muito mais bonito. O carro do meu pai é muito mais bonito. Aí diz que toda vez que ele ia buscar a filha dele na escola, vinha a tal da Gabriela e falava: mas o meu pai é muito melhor que o seu. O meu pai, né, contava a maior vantagem do pai. Aí ele falou que já estava até ficando incomodado com essa menina, né, de toda vez falar isso. Aí disse que um dia ele estava chegando na escola para pegar a filha dele, aí ele viu a Gabriela no colo de um homem careca, baixinho, com um carro ali, eu não lembro qual carro era, mas um carro assim já velhinho, também popular, né? Aí disse que ele pensou, não é possível ser esse o pai da Gabriela. Ele até brinca, fala, será que estão sequestrando a Gabriela, né? Porque pelo que a Gabriela fala, ele estava achando, né, que o pai da Gabriela era um padrão, assim, de beleza, como o pessoal brinca, né, nórdica, que fosse um homem alto, forte, que tivesse um carro lindo e maravilhoso, né? E o pai da Gabriela era um homem baixinho, com pouco cabelo, com um carro velhinho. Só que a Gabriela estava no colo desse pai, muito alegre, muito sorridente. Aí ele observa esse comportamento, né? Esta alegria da Gabriela e da atenção que o pai da Gabriela estava dando para a Gabriela. Aquilo ali era o verdadeiro tesouro. Aí, então ele diz assim: ele realmente é o verdadeiro herói da Gabriela, né? E eu contei essa historinha porque eu acredito que a fé, a gente acreditar no que é bom, é sermos heróis como o pai da Gabriela, que é amar de verdade, independente do que a gente tenha material, mas que a gente seja amoroso, atencioso, cuidadoso, que sejamos heróis nas vidas de quem a gente ama, né? Ali no caso, né, do pai sendo herói da filha, e nós sermos heróis dos nossos filhos, dos nossos amigos, não é verdade? Quando se tem este amor, ele transcende tudo, vai além do material. Então, eu gosto muito dessa história, né, do herói da Gabriela. Que todo mundo pudesse ter a chance de ter um herói como a Gabriela tem. E que todo mundo tenha a chance de ser um herói como o pai da Gabriela, né? Então, acredito que nesse caminho que nós vamos conversar hoje, que é de ser frutífero, dar bom fruto é ser como o pai da Gabriela, né? Baixinho, com pouco cabelo, com um carrinho ali não tão novo, mas com muito amor. É assim que é a vida, que dá certo, né? Também poderia estar lá sem carro
a pé e com todo o amor do mundo. Então, que a gente tenha sempre claro que nós, né, pessoal, não estou falando que a gente não tem que ter bens materiais, lógico que temos, né? Devemos trabalhar e ter aquilo que a gente almeja, mas a gente não deve colocar isso na frente do amor. A gente não deve colocar isso na frente desse heroísmo igual o pai da Gabriela, tá? Agora sim, espero que vocês tenham gostado da historinha do herói da Gabriela. Vamos começar a ler a lição para pensarmos na fé e, através da fé, o que é dar bons frutos, ser frutífero, dar ali um fruto doce, bom, que sustente, que faça sentido na vida. Ele começa assim, ó. A árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente, né? Então, assim, não é do dia para a noite. Ai, nossa, agora acabei de assistir essa live e já tenho fé. Não é assim. Fé é uma coisa que a gente constrói. E ele faz um bom comparativo como a árvore. A árvore também, você põe a sementinha ali, como a gente falou no começo, a gente tem que regar, tem que pôr adubo, tem que moderar a quantidade de sol. Tem fruta que gosta de sombra, tem fruta que gosta de sol, e fazer todo esse cuidado para poder dar esse fruto. E nós, a nossa fé, a gente tem que cultivar ela, para ela poder ficar cada vez mais forte, né? Qual acontece na vida comum? O Criador dá tudo, mas não prescinde o esforço da criatura. Qualquer planta útil reclama especial atenção no desenvolvimento. Indispensável cogitar-se do trabalho de proteção, auxílio e defesa. Estacadas, adubos, vigilância, todos os fatores de preservação devem ser postos em movimento e a fim de que o vegetal precioso atinja aos fins a que se destina, né? E como é que a gente faz? Fala, eu tenho fé, mas eu não pratico a minha fé. E como é que a gente pratica a nossa fé? Como é que a gente cultiva a nossa fé? Orando, estudando, praticando bem, perdoando, buscando olhar as coisas com olhos igual a Gabriela, né? Que sejamos como a Gabriela. Vamos olhar para o que verdadeiramente importa, e o que verdadeiramente importava para a Gabriela era ter este pai amoroso, não era o carro, não era a aparência física dele, nem muito menos a roupa que ele vestia. Então, que nós tenhamos os olhos da Gabriela. E também, pessoal, vamos lembrar como ele dá aqui o exemplo, né, com uma plantinha, que nesse exemplo que ele está norteando essa lição de hoje, a gente precisa deste esforço. Deus nos dá tudo o que necessitamos, tá tudo na nossa frente. É como se Deus desse todos os ingredientes para fazer um bolo e a gente não misturasse eles e não botasse no forno, não ia ter bolo, né? Então Deus dá os ingredientes para que a gente faça a mistura e tome os procedimentos e o tempo e tudo mais para a gente ter o nosso resultado. A conquista da crença edificante não é um serviço de menor esforço. Não é fácil não, pessoal, trabalhar nossa crença edificante, porque o mundo, ele é muito frágil, né? Ele acontece muitas coisas, a gente está sujeito a muitas provações. Então, a edificação da fé é uma escola danadinha, viu? A maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada de alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Isso, contudo, é um equívoco de lamentáveis consequências. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que é mais firme que nós, né? Ou a gente se compara com aí os ditos santos, né? Os espíritos elevados, como se eles tivessem chegado nessa condição do dia para a noite. E não foi assim que aconteceu. Esses espíritos elevados, que são nossos mentores espirituais, que nos auxiliam, eles também lograram um grande caminho aí de sofrimento, né? De lições para poder chegar onde eles chegaram. Então, nós também estamos nesse caminho. Nós também vamos chegar lá. A gente nunca pode esquecer que nós somos criados por um Deus perfeito. Então, se somos criaturas de um Deus perfeito, somos perfeitos também. Estamos aí caminhando para novos aprendizados, tá?
A sublime virtude é a construção do mundo interior, em cujo desdobramento cada aprendiz funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo. O que é esse itemzinho 8 aí, turma? É a reforma íntima, tá? Não existe uma fórmula mágica para nós fazermos a nossa reforma íntima. Ela é um trabalho diário, ali, aquele trabalhinho de formiguinha que a gente diz, né? Um pouquinho por dia, e cada pessoa faz de uma forma, tá? Tem pessoas que fazem reforma íntima, começa a fazer sua reforma íntima através de leituras edificantes, através do conhecimento. Tem pessoas que começam a fazer sua reforma íntima se abstendo de muitas coisas materiais. Tem pessoas que fazem sua reforma íntima fazendo caridade, trabalho voluntário. Então, cada uma escolhe, percorre um caminho para melhorar. Por isso que ele fala que cada um funciona como orientador, engenheiro e operário de si mesmo, porque somos nós que temos que fazer toda a obra no nosso ser. Não tem como eu falar, então, pessoal, fiquem tranquilos que eu vou fazer a reforma íntima de vocês no seu lugar. Vou passar as dores, os amores, os sabores, os dissabores. Quando tiver já tudo resolvido, eu te aviso. Não dá, né, turma? Não tem como. Nós aqui temos que nos esforçar, tá? Por exemplo, se eu estou com alguma mágoa, com algum problema com alguém, eu aqui tenho que buscar o perdão. Ou eu dar o perdão, ou eu buscar o perdão da outra pessoa. Não tem como o outro vir no meu lugar e falar, não, deixa que eu resolvo, né? Não tem como. Nós, cada um, temos que trabalhar. E olha, não precisa a gente ter uma fé assim, inabalável, para a gente já ver os resultados na nossa vida, tá? Porque o próprio Jesus falou, né? Quem tiver a fé no tamanho de um grão de mostarda, que é bem miudinho, já é capaz de mudar uma montanha de lugar, né? E o que quer dizer mudar uma montanha de lugar? Já é capaz de grandes transformações. Então, quando a gente começa a trabalhar essas coisas na nossa mente, de mudança, de melhora de comportamento, de melhora de conduta, de se esforçar, deixar a preguicinha de lado, se esforçar para aprender, para fazer boas leituras, mudar os maus hábitos para bons hábitos, falar menos da vida do outro, falar mais sobre Jesus, cuidar melhor do corpo físico, do corpo espiritual, dedicar um tempinho do seu tempo para ajudar alguém que necessita, tá? Tudo isso são atitudes que, conforme a gente vai se fortalecendo na fé, elas vão acontecendo na nossa vida naturalmente. Não se faz possível a realização quando excessivas ansiedades terrestres, de parceria com enganos e ambições inferiores, torturam o campo íntimo, à maneira de vermes malfeitores atacando a obra. A lição do Evangelho é a semente viva. Ou seja, não tem como eu cultivar a minha fé, eu fazer a minha reforma íntima, sem começar o trabalho de perdão, sem auxiliar aqueles que necessitam. Não tem como, porque como ele fala aqui, a lição do Evangelho é semente viva. Ela estará ali querendo produzir, ela está procurando uma terra boa para produzir, né? Então nós precisamos estar atentos. O coração humano é receptivo tanto quanto a terra. Então, essa sementinha que ele fala, onde que ela vai ser cultivada? No nosso coração, né, turma? É imprescindível tratar a planta divina com desvelada ternura e instinto energético de defesa. Há muitos perigos sutis contra ela, quais sejam os tóxicos de maus livros, as opiniões ociosas e as discussões excitantes, o hábito de analisar os outros antes do autoexame, né? Ele fala assim que a plantinha ela é frágil, né? Se a gente não cuidar dela, ela morre, murcha, fica feia, não dá fruto. A mesma coisa com nós. Então, quais são os perigos que a gente está aqui na Terra? Ele usa aqui, né? Que sejam os tóxicos dos maus livros, né? É a gente ler e aprender sem critério, sem o crivo da razão, sem averiguar se é verdade, se é mentira. Opiniões ociosas são aquelas pessoas, né? É fácil a gente resolver a vida do outro.
E aí os outros às vezes querem dar umas soluções para nossa vida que não tem nada a ver, né, turma? Então a gente tem que tomar cuidado para não deixar essas opiniões abalar o nosso ser. As discussões excitantes, agora nós estamos aqui no momento, né, que as pessoas estão brigando muito aí por conta de política. Não devemos, né, pessoal? Eu acho que é saudável sim falar de política, mas com respeito. Precisa ter respeito, precisa respeitar a opinião do outro. Não pode sair brigando, xingando amiguinho, não, viu? Não pode. Se o outro discorda de você, fazer o quê, né? A gente não sabe quem está com a razão. Tem muitas coisas envolvidas em tudo, né? Existe muito mais coisas no mundo do que os nossos olhos podem ver e do que os nossos ouvidos podem ouvir. Então vamos entregar na mão de Deus. Não vamos arrumar inimigos, vamos arrumar amigos sempre, né? Se você vê que aquela conversa tá levando para um caminho, né, mal, assim, de briga, cesse, fala, não vamos falar disso, vamos falar de outra coisa, né? Só debatam assuntos que vocês estejam preparados para debater com amor. Se não tiver preparado para debater com amor, não vai, não adianta. Isso também faz parte desse cuidado com nós mesmos. Hábito de analisar os outros antes do autoexame, um jeito bonito dele falar dos fofoqueiros, né? A gente falar da vida dos outros com o pretexto de que é o bem do outro. Ai, preciso falar, porque ele é meu amigo e meu bem. Eu quero o bem dele. Aí vai lá e faz aquela fofoca cabeluda e deixa outra pessoa triste, mal, desanimada. Pra quê? Então, gente, temos que primeiro olhar para a nossa própria vida antes de olhar para a vida do outro. E muitas vezes essa fofoquinha que a gente vai fazer, se a gente prestar atenção na nossa vida, a nossa está bem pior, né? Então, vamos tomar cuidado com isso. Vamos analisar primeiro a nossa vida. Deixa o coleguinha com a vida dele lá. Se você acha que a vida do coleguinha não está muito boa, bote o nome dele nas vibrações. Ore por ele. Peça para que Jesus intervenha e ajude ele a fortalecer a fé e a perseverança dele para ele sair daquela situação. E pronto. Ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é tarefa que compete a cada um. Então, não tem como. Não tem injeção de fé. Ah, vem aqui, não tá com fé, não? Vem aqui que eu vou te dar uma injeçãozinha de fé. Não existe. Não tem como transferir minha fé para vocês e eu nem tenho como que vocês transfiram a fé de vocês para mim. Não existe isso, tá, pessoal? Cada um tem que cultivar a sua própria fé. Não tem outro jeito, tá? A fé é acreditar, é crer, é ter a certeza de que vai dar tudo certo. Vamos cultivar a nossa fé cada vez mais, né? Já há muitos anos que a gente trabalha aí na casa espírita, quantas vezes a gente chorou à toa, achando que determinada coisa não ia dar, ou que o dinheiro não ia dar para pagar as contas, para manter a casa aberta, ou a gente começa um trabalho e acha que não vai ninguém, ou que a gente não vai dar conta. E quando a gente vê, pessoal, dá tudo certo. E a gente sofreu por quê? Porque a gente não tem fé. A gente não ainda consegue botar essa certeza em Deus de que vai dar certo, de que tudo vai melhorar. Desde que a gente faça a nossa parte, né? Porque às vezes também tem gente que fala fé para só ficar sentadinho no sofá. Ah, eu quero, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé. Não é assim, não. Nós temos que ter a fé e junto com a fé nós temos que ter a ação. O cuidado. Se você pegar aí, se vocês fizerem um teste aí na casa de vocês, pegar 2 plantas igualzinhas, uma você cuidar, botar água, adubo, sol, tudo bonitinho, você vai ver como ela vai ficar. E pega a outra e não cuida para ver. É a mesma coisa de nós, né? Então a reforma íntima é um ato que temos que ter diariamente. Temos que cuidar de nós mesmos nessas coisinhas aí que a gente falou, né? Nesses cuidadinhos, certo? E é isso aí, ó, eu estourando o horário de novo. Mas vai dar tempo, né, da gente fazer aqui, fechamos o estudo do livro e eu convido vocês nesse momento a vibrar junto comigo. Vamos lá? Então vamos nesse momento abrir o nosso coração em vibração de muito amor em favor de todo o planeta Terra. Mas vamos vibrar hoje muito amor, especialmente para o nosso Brasil, que passa por esse momento de crise, de incertezas,
de brigas, de violência, de intolerâncias. Vamos vibrar muito amor por todo o povo. Que o amor seja o sentimento dominante entre nós. Vamos vibrar, nesse momento, saúde aos enfermos do corpo físico e do corpo espiritual. Vamos vibrar muito amor, saúde e perseverança aos idosos, aos jovens, às crianças e sempre, especialmente, aqueles que se encontram em condição de rua, de abandono, isolados, encarcerados, que eles recebam todo o nosso amor, que tenham força e perseverança para se modificar. Vamos vibrar por todos os governantes, por todos os líderes religiosos. Vamos vibrar muito amor pela expansão do Evangelho de Jesus, pelas casas espíritas, pelas caixinhas de oração. Vamos todos vibrar muito amor. Vamos também, nesse momento, vibrar amor, saúde, paz, proteção, fortalecimento a todos os nomes colocados na live da noite de hoje, que cada um receba de acordo com o seu merecimento. Vamos vibrar também pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e com a permissão do Mestre Jesus vamos vibrar por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, vamos pedindo que a equipe espiritual que já se encontra aqui há muito, que eles possam reorganizar os nossos centros de força, possam fortalecer o nosso espírito, o nosso corpo físico, possam trazer acalento, cura e alívio para a nossa alma, para o nosso espírito. E assim já vamos nos sentindo melhores. Vamos rogando humildemente que deixem na nossa água o fluido que necessitamos, que estamos precisando nesse momento, que seja do nosso merecimento. Vamos agradecendo pela maravilhosa oportunidade que temos de ter acesso ao Evangelho de Jesus e à doutrina espírita. Vamos agradecendo a oportunidade que temos de todo dia podermos mudar, de todo dia podermos nos transformar e sermos melhores. Toda a nossa gratidão a Deus, a Jesus, que possamos todos ser envolvidos no amor de Jesus, no amor de Maria, e que Jesus permita que no domingo estejamos juntos novamente. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Eita, nós. Vamos ver quem deixou recadinho. Ai, pessoal, bem na hora da oração a garganta arranhou. Vamos ver quem deixou recadinho. Antônio Carlos, Otília, Denise. Oi, Dedê. Ismeinha, boa noite, minha linda. Noite abençoada, gratidão. Sueli Valeriano, minha linda. Que bom ter você aqui. Airã, boa noite. Que legal, que bom ter você aqui, Airã. Su, vibrações. Maitê, que bom ter você aqui, Maitê. Eric, Meire, importante é chegar, meus amigos. Que bom ter vocês aqui. Fernanda, minha prima linda, um beijo no seu coração, Fê. Que bom ter você aqui. Léo, boa noite, minha linda. Que bom ter você aqui, Léo. Regina Mubará, que bom ter você aqui, Regina. Que alegria. Obrigado, turma. Deise, Elza, pelas minha mamãe, Fátima, pelos coraçãozinhos, pelas florzinhas. Gratidão, Dedê. Beijo, mãe. Você que é minha linda. Obrigada. Luzimar, gratidão. Obrigada. Obrigada, Léo. Um beijo. Obrigada, Airã. Obrigada, Lange. Que bom ter você aqui. Obrigada, Ju Vieira. Turma, muito obrigado pelo estudo de hoje, por ficarem aqui e por me ajudarem aí a compreender um pouquinho mais do Evangelho. Que o amor de Jesus envolva todos vocês, que a Mãe Maria de Nazaré envolva todos no seu manto azul celeste,
que envolvidos nesse manto possamos nos sentir mais calmos, aliviados e protegidos. Um beijo no coração, até a próxima!